ok? A gente tem medo de ser julgado, porque está ali no ambiente corporativo, as pessoas estão observando o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, e tem uma coisa que acontece que é muito interessante. Como é que eu senti isso, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu já tinha estudado inglês muitos anos no Brasil. Cheguei aqui e caí fizeram um assessment lá, né, assessment é quando eles veem o seu nível de inglês, e aí eu caí no Lower Intermediate. E o Lower Intermediate, gente, para quem já estudou inglês, é um acima do básico. Eu falei: "Caramba, estudei quase 9 anos de inglês, eu estou um acima do básico". Aí, nesse momento, você que está em casa deve estar se desesperando, falando assim: "Cris, então quanto tempo eu tenho que estudar? Pelo amor de Deus", né. Mas, na verdade, eu não tinha fluência, né, e eu percebi que a escola, ela não me programou para que eu tivesse uma atitude em inglês, né. Então hoje eu vou ensinar essas atitudes que você pode ter no seu inglês, para melhorar o teu inglês e para realmente não travar mais, né. Eu vou aqui compartilhar, os meus slides com vocês. Vamos começar a falar aí de inglês, né. Então espera aí, estou aqui compartilhando, vocês estão vendo, estão conseguindo ver minha tela? Is everything okay? Can you see my screen here? So there we go. So we're going to learn how to not to be afraid of speaking English. And one thing that is very interesting, people are really afraid to speak in public. This is the first fear of human beings. É o primeiro medo dos seres humanos, né? Fear, medo. The first fear of human beings, que é falar em público. E quando tem que falar inglês, ainda piorou, porque a gente fica com medo de julgamento, um monte de coisa. Então a gente vai falar sobre isso hoje e a gente vai ter uma aula híbrida, tá, gente? Então vai ser uma parte em inglês, uma parte em português, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, para quem está mais iniciante, só perguntar. Então vamos lá, sem mais delongas, without further ado, let's get started. So, there we go. There was Oslo University, they conduct a survey, and in this survey, they realized that 80% of people who need to speak a second language declare that they suffer from this anxiety. Então, é a ansiedade de falar uma outra língua, né? Isso é uma pesquisa da Universidade de Oslo, e isso acontece principalmente quando a pessoa tem que falar no ambiente corporativo, especially when people have to use their English skills in a corporate environment. Why? Because people are afraid of being judged, ok? A gente tem medo de ser julgado, porque está ali no ambiente corporativo, as pessoas estão observando o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, e tem uma coisa que acontece que é muito interessante, eu acho que isso no Brasil é ainda pior. Então, as pessoas que falam um pouquinho melhor no Brasil, elas acabam, às vezes, undermining, né? Que eu nem sei o que é essa palavra em português, deixa eu ver se eu consigo, elas acabam diminuindo, né? A pessoa que tem algum problema, principalmente com pronúncia ou com sotaque, alguma coisa assim, né? Então, isso a gente entende essa ansiedade, mas a gente precisa combater isso. Não adianta eu falar, I cannot say, no, English is not for me, so I'll just give up. Não dá para desistir, né? Então, a gente realmente tem que aí levantar a cabeça e continuar estudando, continuar melhorando um pouquinho todo dia. E aí eu vou falar para vocês como é que vocês podem fazer isso, ok? Bom, language anxiety tem um nome, and I'm asking you if language anxiety is holding you back. Holding you back é se está puxando você para trás, está te segurando, né? Em algum lugar aí que você não queira estar. E isso tem um nome. Esse medo de falar inglês chama xenoglossofobia. Xenoglossofobia, ok? A palavra não é importante, né? Mas é uma palavra que é fobia de falar um outro idioma, de speak a second language, ok? So it's a fear of speaking a second language. E muita gente sofre disso, né? Coloquei aí 80% das pessoas que precisam usar uma segunda língua no ambiente de trabalho tem esse problema. Então você não está sozinho, você não está sozinha. Então é bom a gente entender o que está acontecendo aqui, ó, no nosso cérebro e por que a gente precisa melhorar isso. Mas antes, Lê, você consegue colocar aquela fala? Esses dias eu recebi uma fala de uma cliente que me deixou muito feliz. É uma cliente que já morava aqui em Londres há algum tempo, e vocês imaginam, morar fora e não falar o idioma daquele lugar, né? Então ela morava aqui já há muito tempo e não falava inglês. E ela é self-employed, né? O que é isso? Ela é uma pessoa autônoma, ela tem o trabalho dela, e ela não atendia pessoas de fora, ela só conseguia atender brasileiros. Mas é claro que o número de brasileiros que você tem aqui é mínimo comparado à população do lugar, né? Então ela morando em Londres, não falava inglês, tinha medo, fobia, pânico de falar inglês. Ela disse, na época que a gente começou o trabalho, ela ia falar inglês, ela
começava a sentir tanto nervoso que ela não conseguia segurar aquela situação e ela acabava desistindo. E depois de muitos anos, ela foi recomendada para mim, ela falou: "Cris, é a última tentativa, this is my last resource", né. E ela falou isso em português, eu falei: "Não, calma, a gente vai conseguir fazer um trabalho". Já ajudei muita gente que está nessa mesma situação, que tem esse medo, ó, 80% das pessoas, né, tem esse medo, então eu falei: "Vamos embora, vamos continuar aí, vamos fazer o trabalho", e deu certo. Então escuta esse áudio aqui dela, ela me mandou em áudio, tá, ela mandou uma mensagem de WhatsApp, coloca aí? Pode pôr, por favor.